Quero dizer para vocês que, ainda que eu não conheça a maior parte aqui, mas a história da gente é muito ligada. A gente caminhou junto em muitos encontros no Brasil com os pastores de vocês, e alguns fatos que foram acontecendo no decorrer dos anos nos aproximaram cada vez mais. E o fato é que a gente deixou de se ver um dia, depois deixou de se ver outra semana, e a gente passou muito tempo longe. E com a graça de Deus, Deus está resgatando essa nossa caminhada juntos para o meu proveito. E há um fato que eu queria contar para vocês. Eu tenho 3 filhas, um filho, e teve uma época que eu prometi para elas que daria uma viagem de presente se fossem bem na escola no final do ano. Então elas foram bem e eu precisei cumprir a promessa. Mas aproveitei para mandar junto uma irmã, filha na fé, que as acompanharia. E eu tinha uma outra intenção por trás, é que essa moça viesse para cá e criasse algum laço com algum irmão daqui. Elas voltaram e assim eu, com muita discrição, tentei sondar o coração dela e não aconteceu nada. Passados alguns dias, não sei se nem um mês, eu recebi uma carta, não foi e-mail. Lembra que antigamente tinha carta? Colocava assim num negócio chamado envelope, põe um negócio chamado selo, e levava no lugar chamado correio. Eu recebi essa carta. E era de um rapaz daqui, pedindo autorização para se corresponder com a minha filha. Quer dizer, eu atirei no que vi e acertei. Aí eu peguei a carta, li, muito bem escrita. E aí eu telefonei para o Joãozinho. Joãozinho, me dá a ficha desse elemento. E o Joãozinho falou assim, Jamê, quem cuida dele é o Elias. E ontem o Elias me falou que hora que eu liguei para ele, mas eu estava tão tenso que 6 da manhã eu liguei para o Elias. E aí eu perguntei para o Elias me deu assim, uma boa ficha dele. Eles começaram a corresponder e a gente ali de lado. Luiz Carlos dos Santos, vários aqui o conheceram. E quero dizer para vocês que eu ganhei um filho. Lá em casa tem um filho que foi daqui para lá. Mas aí ele foi lá para conhecer a gente. Foi no encontro, no retiro. Os retiros sempre dão nisso. As minhas 3 filhas, o casamento delas é produto de encontros. As 3, então vão para os encontros. O pessoal que está desencontrado, vai para os encontros. E ele foi para o encontro. E lá, no momento do encontro, a gente se assentou. E a primeira pergunta que todo pai faz: quanto é que você ganha? Não é que o rapaz estava preparado? Tirou o olerite do bolso e falou, é isso. Falei, esse. O Elias trabalhou nesse cara, né? E ele foi conquistando o coração da gente. O Elias me falou, Jamê, ele precisa de um pai. E aí, numa das idas dele, a gente caminhando lá num sítio, conversando sobre o futuro, conversando sobre eles. Aí ele falou assim, olha, Jamê, eu só caso com sua filha com uma condição. Falei, peraí. Mudou a coisa? E ele falou, só caso com a sua filha se você me aceitar como filho. Aí é golpe baixo, né? Aí teve jeito. Estão casados, bem casados.
Me deram 2 netos assim, maravilhosos. Então a nossa história tem muita ligação. Eu quase vim para cá. Em 85, eu peguei a família no mês de julho e vim para cá. Estava assim, pronto para vir para cá. E no sábado, a reunião aqui era 6 da manhã, reunião de ceia, 6 da manhã. E no sábado eu fui para Canela, ali naquela Caracol, né? E eu estava lá e apareceu um outdoor enorme na frente da queda d'água. E um não do tamanho do outdoor. Viemos para a reunião e o nosso querido Moisés estava à frente e disse, vamos cantar um cântico que já me ensinou em outro momento. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. E os irmãos começaram a cantar e eu percebi as pessoas caminhando aos pastores, abraçando como filhos aos pais. E estava comigo um casal de Jundiaí. E eles vieram trazer a ceia para mim. E Deus me perguntou, você tem coragem de vir para Porto Alegre e abandonar seus filhos lá? Eu falei, não, Senhor, eu não tenho coragem. Então, aqui foi a decisão para eu ficar em Jundiaí. Então, contando alguns poucos casos, para vocês perceberem como a gente tem uma história. E assim, eu não quero perder essa história. Eu não quero perder. Que Deus nos ajude a descobrir caminhos para que possamos andar mais próximos. Eu fui falar com o Telmo, né? Falei, Telmo, a gente gastou esse tempo aí longe. Ele olhou para mim assim, você ficou muito tempo longe da gente. Eu achei que ele ia confessar também, que estava, né? Pois bem, amado, gostaria de conversar com vocês um pouco sobre esse tempo que nós estamos vivendo. São tempos difíceis, confusos, muita informação e pouca orientação, bilhões de mensagens pela internet, cada uma contradizendo a outra. E eu penso que nós nunca fomos tão informados, mas tão pouco orientados como nesse tempo. Quem pode dizer o que é que está acontecendo realmente, o que vai suceder nos próximos dias e anos? Acho que nenhum de nós. Estamos numa situação muito difícil. Mas o que me ocorreu uns dias atrás é que a primeira Páscoa ela foi realizada num ambiente de praga. Vocês se lembram? A primeira Páscoa foi realizada não só com uma só praga, 10 pragas. E foi nesse ambiente de praga que o Senhor tirou o seu povo do Egito. Eu creio que Deus vai nos tirar do nosso marasmo, de uma vida sem fruto, de uma vida estática, vai nos levar para uma vida dinâmica no poder do Espírito Santo. Eu creio firmemente. Eu não sei falar sobre escatologia. Estava brincando com os pastores, dizendo para eles, se você me convidar para falar sobre escatologia, eu vou falar tudo que eu sei em 15 minutos e vou cantar um hino ainda no meio para preencher o tempo. Porque eu não sei. Agora, uma coisa eu sei. Jesus Cristo vem. E a igreja precisa ser preparada. É isso. Ele vem. E meditando nisso, eu comecei a pensar, Senhor, o que que nós precisamos fazer para nos encontrar contigo e o Senhor nos aprovar nesse encontro nosso? O que que eu preciso? E o Senhor me falou, amados, de alguns textos e que gostaria de compartilhar com vocês. Então eu queria ler 4 textos com vocês. O primeiro texto está em Lucas 18. Obrigado, Márcio.
Lucas 18 fala de orar, insistir na oração sem desanimar. E ele coloca como referência um juiz iníquo, que por muita insistência da mulher, ele responde, ou pretende responder. E aí o Senhor fala que, ainda que pareça tardio, o Senhor responderá depressa. Parece uma contradição, né? Embora pareça tardio, ele responderá depressa. Tardio por causa do nosso ponto de vista, e depressa do ponto de vista dele. Deus não tarda e não falta. Ele sempre responde na hora. Agora o verso 8, falando da vinda dele, nesse contexto de oração, ele diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então esse é o primeiro versículo. O segundo versículo está no capítulo 12, no verso 42 e 43. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? E agora o 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então o primeiro texto fala de fé, o segundo texto fala de cuidado de outro, e o terceiro texto, 1 Coríntios 9,16, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E o último texto, Hebreus 12, 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você percebe que todos esses textos estão falando de preparação para esperar o Senhor Jesus. Todos esses textos estão falando de uma condição que nós precisamos ter ou adquirir, para que quando Ele venha, nos encontre envolvidos com isso. O primeiro texto, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra. Eu gostaria, amados, que todos nós disséssemos ao Senhor: sim, Senhor, o Senhor vai encontrar fé na terra. Você vai encontrar em mim. Amém? O Senhor vai encontrar fé na terra. Muitas coisas trabalham para tirar a nossa fé. Muitas coisas estão aí para minar a nossa fé. E nós sabemos como a fé é importante na vida espiritual, como a fé é importante na nossa vida cristã. Mas eu acho que a gente faz algumas confusões a respeito de fé. Existe uma fé que eu chamaria de fé natural ou fé na experiência, que não serve para a nossa vida espiritual. O que eu chamo de fé na experiência, fé natural? Nós vamos embarcar no voo agora, depois de 1 hora, voltando para São Paulo. E a gente comprou a passagem um tempo atrás, e nós pagamos. Isso é um ato de fé. Sim ou não? Se eu não tivesse fé, eu diria: me leva e lá eu pago. Mas as companhias aéreas não aceitam isso, né? Me leva, depois eu pago. Então, porque outros compraram, outros pagaram, outros viajaram e outros chegaram, baseado nessa experiência, é que eu compro a passagem. Se as pessoas que compraram passagem fossem enganados, não vou nem falar em termos de queda de avião. Se fossem enganados,
e não fossem, certamente eu não compraria passagem. Concorda ou não? Então esse é um tipo de fé. Mas eu quero dizer para vocês que até hoje eu não creio que avião voa. Um bicho daquele tamanho, nem bate a asa. Eu só sei uma coisa, eu entro aqui e saio lá. Isso eu sei. E tem muita coisa na vida que é fé experimental. É uma fé que você viu. É uma fé que aconteceu. Essa fé aponta para o passado. Essa não serve para a nossa salvação. Essa não serve para o que Deus quer fazer na nossa vida. A fé que serve é aquela fé baseada na palavra de Deus. Essa é a fé que serve. Essa fé natural, todas as pessoas têm, até os que não creem em Deus. Porque passaram por experiências, passaram por situações, então toma isso aí e creem. E creem. Mas não creem em Deus. Então eu repito, essa fé não serve para a nossa vida. A fé que serve é aquela fé que Judas diz que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. É essa fé. Não a fé natural. Não a fé baseada em experiência. E às vezes, eu até escuto algumas orações de alguns irmãos que assim, não sei se inocentemente, mas diz assim, Senhor, o Senhor fez isso com fulano de tal na Bíblia, faz agora também. Nem isso serve, amados. Porque na vida cristã não existe jurisprudência, nem súmula vinculante. Você não pode chegar para Deus e falar, Deus, o Senhor fez com Abraão, então o Senhor faz comigo. Deus fala assim, não quero fazer, pronto. Pronto. Você não pode imprensar Deus a respeito de alguma coisa que Ele fez. Ele deixou isso muito claro quando Ele chama trabalhadores para a sua vinha, ou para o seu campo, e contrata de manhã, meio da manhã, à tardezinha, e paga a mesma coisa. Quem chegou primeiro reclama. Ele falou assim, escuta, você está achando ruim? Que eu estou pegando o meu dinheiro e fazendo nele o que eu quiser. Você está achando ruim disso? Eu não lhe prometi tanto? Então vai embora. Com Deus não funciona a jurisprudência. Deus faz quando Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Esse é o nosso Deus. Nós não podemos ousar apertar Deus como os filhos da gente apertam muitas vezes. Pai, o senhor fez isso para o fulano. Tem que fazer comigo também? Não, não tem. Não tem. Sim ou não? Não tem que fazer. A fé que Deus nos deu está escrito em Judas 1,3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos a respeito da nossa fé, da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé que nós temos veio de Deus, tem origem em Deus. Paulo fala que quando ele vive, ou o viver que ele tinha aqui, ele vivia pela fé do Filho de Deus. Ainda que em várias versões está escrito fé no Filho, mas o texto diz a fé do Filho. Deus nos deu a mesma fé que estava em Jesus Cristo. É a mesma fé. É interessante a gente pensar que Jesus tinha fé, mas, amados, ele é fiel. E fiel é a característica de quem tem fé. É que a gente confunde fidelidade com lealdade. Mas na língua inglesa você vai perceber que fiel é aquele que é cheio de fé. E Jesus tinha fé. Ele teve fé para deixar o trono, vir a esta terra. Ele teve fé para ir para a cruz, sabendo que o Pai não ia permitir que ele experimentasse corrupção. Ele se entregou à morte e foi para a sepultura, sabendo que o Pai ia retirá-lo de lá novamente.
Amém, amados? Eu comentei com os pastores. Quando você tiver que morrer, morre tranquilo. Porque Deus vai ressuscitar você. Você sabia, não? Tem gente que fica assim, eu estou para morrer, meu querido. Morre. O Christian Romo que diz assim, se você tem que morrer, não esperneia não, morre logo. Morre logo. A palavra diz, amados, que quando nós comemos dele, nós temos a vida eterna e ele nos ressuscitará. O que vai nos ressuscitar é a vida eterna que está dentro de nós. Se eu fosse pensar em termos lógicos, eu diria, aquele que come de mim, eu ressuscitarei e ele terá a vida eterna. Não, ele tem a vida eterna e será ressuscitado. Ele repartiu conosco essa fé que ele tem. Ele repartiu conosco a mesma fé que Deus tem. Quando ele diz, crie, por isso falei. A mesma fé que Deus tem quando ele diz, haja luz e houve luz. Então o nosso Deus é um Deus que tem fé em si mesmo e na sua palavra. Por isso que Hebreus diz que não tendo por quem jurar, alguém maior por quem pudesse jurar, ele jurou por si mesmo. E disse, para que mediante duas coisas imutáveis tudo se confirmasse. Quais são essas duas coisas imutáveis? Deus e a sua palavra. Deus e a sua palavra. E nós temos fé em Deus. Repito, não fé que foi gerada em nós. A fé não tem geração espontânea. A fé nasce no Senhor. Qual é o assunto de Hebreus 11? Não é só fé. Hebreus 11 tem 3 temas principais. Visão, fé e obediência. São esses os 3 assuntos de Hebreus 11. Toma a sua Bíblia, toma essa carta e escreve nesse capítulo todas as ocorrências da palavra ver, olhar, observar, perceber. Por exemplo, Noé divinamente avisado sobre coisas que ainda não se via. O que é que não se via? E o que foi que Noé viu? Chuva. Porque fé é a certeza de coisas que não, com os olhos naturais. Com os olhos naturais. E o que que Noé viu? Noé viu a chuva cair, a água subir, um dilúvio, por isso ele fez a arca. A visão gera fé e gera obediência. É impossível alguém falar assim, não, eu tenho fé, e ser desobediente. E aí Tiago resolve, dizendo assim, mostra a tua fé, que eu mostro as minhas obras. E ele diz, fé sem obras é morta. É um corpo sem espírito. É o que o Tiago diz. Então a fé, ela produz. A fé, ela produz, mas essa fé que veio de Deus, que foi repartido conosco pelo Espírito Santo. Por que que nós cremos em Jesus Cristo? Porque o Espírito Santo nos leva a crer. Amém, amados? É o Espírito Santo que gera essa fé nele mesmo em nós. Agora você pode falar assim, sim, Jamê, mas a minha fé é pequena. Quando o Senhor falou, dando a entender que ele estava se referindo à fé pequena, ele usou a figura do grão de mostarda. Existe, por acaso, uma semente menor que o grão de mostarda? Não. É a menor semente que existe. E o que é que ele falou? Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Ele falando da mostarda, ele diz que ela cresce, se torna uma árvore e nela se abrigam as aves dos céus. O que Jesus quer dizer com isso, amados? Que não tem nenhuma fé como o grão de mostarda, todas são maiores que o grão de mostarda. Porque leva para o absurdo. Se tiver fé como um grão de mostarda, significa que toda fé é maior que essa. Mas aqui tem um segredo.
A questão aqui não é o tamanho da nossa fé, é o tamanho do nosso Deus. É o tamanho do nosso Deus. Que tamanho é o nosso Deus? Aí você fala, mas minha fé é fraca. Gente, eu me vejo muito naquele homem que chega para Jesus e diz assim: Jesus, se o Senhor puder, se o Senhor pode, cura meu filho. Aí Jesus rebate. Como é que ele fala? Não é se eu posso, é se você crer. Aí ele fala exatamente como eu falo sempre. Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E o Senhor faz. Você percebe que a questão não é o tamanho da fé que a gente tem? Você percebe que a questão aqui é a grandiosidade de Deus, é a bondade de Deus, é a generosidade de Deus. A gente fica achando que por uma característica nossa, Deus pode fazer uma coisa. Não, Deus fez aquilo por causa da minha fé. Ou então, quando não acontece, a gente fala assim, não, Deus não curou por causa da fé, a falta de fé dele. Ou seja, quando Deus cura, é a minha fé. Quando Deus não cura, é a incredulidade dele. Ou seja, eu nunca tenho culpa. Mas eu pergunto a vocês, quando os homens jogam um cadáver em cima dos ossos de Eliseu, de quem foi a fé? De Eliseu? Dos que jogaram o cadáver? Do cadáver? Você percebe que Deus ele é autônomo? Você percebe que nós precisamos crer no que Deus é? Porque é necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele é. No português tem a palavra existir, mas é uma palavra fraca. Existir, o que é existir? A gente pergunta, você crê que existe Saci Pererê? Você crê que existe mula sem cabeça? Você crê que existe? Mas ali é muito mais do que isso. É necessário que a gente creia que Ele é, no mesmo contexto que Ele responde a Moisés. Quando Moisés pergunta, se alguém me perguntar quem me enviou, o que eu digo? E lembra o que o Senhor responde? Eu sou. Nesse eu sou, ele está dizendo, todos os milhares de deuses egípcios não são. Só eu sou. E você se lembra que Jesus fala a mesma coisa, conversando com os fariseus? Ele diz, antes de Abraão, eu sou. Então quem se aproxima de Deus, precisa crer que Ele é. Existir fala de uma existência comum, mas ser fala da essência. E o nosso Deus, Ele é o que é. Ele é antes, Ele é agora e Ele é para sempre. Amém, amados? Não importa qualquer acontecimento, não importa se responde ou não responde a minha oração, Ele continua sendo o que Ele é. Eu gosto muito de um cântico, não sei se Deus responde, ele é, se Ele não responde, Ele continua sendo Deus. Me esqueço do cântico, sou bom nisso, mas esse cântico proclama isso. Eu adoro a Deus não porque Ele faz, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. E nós precisamos aprender a amar o Senhor e adorá-lo em cima disso, pelo que Ele é. Amém, amados? E nós precisamos fazer esse exercício de descobrir quem é Deus para nós. No nosso tempo de oração, no nosso tempo de adoração, rogar a Deus, Senhor, revela-te a mim. Mostra-te a mim. Eu quero ter uma visão do Senhor. Isso, amados, é fundamental na nossa vida. Quando eu me converti, eu estava no tempo de oração, eu orando ali ajoelhado, escutei o Espírito Santo falar, você nunca me pediu nada, peça a mim. Porque as minhas orações eram assim, oficiais, assim, cheias
cheio de coisa, né? No final ele dizia, nesses termos, pede deferimento, né? E aí eu entendi que Deus queria que eu conversasse com Ele, como um filho conversa com o pai. Nós precisamos ter revelação de quem é o nosso Deus. E nos relacionarmos com Ele dessa forma, em cima do que Ele se revelar a nós. Amém, amados? Quando Ele voltar, vai encontrar esse tipo de fé, a fé baseada na seguinte verdade: há um ser todo-poderoso, de quem são todas as coisas, para quem todas as coisas convergem. Esse é o nosso Deus, que é o início e o fim de todas as coisas, que é a razão de todas as coisas existirem. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, por meio dEle. É esse Deus, e é nesse Deus que nós cremos. Amém, amados? Eu falei que a fé não vem de geração espontânea. A fé veio de Deus. Agora, como é que eu posso crescer na fé? Pela palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Você precisa ler a Escritura. Precisa ler a Escritura. Para que Deus tome a Escritura e transforme em vida para você. Nós, os seres humanos, nós temos 2 estômagos. O primeiro estômago é aqui. O segundo estômago é aqui. Por isso que a palavra meditar, ela significa ruminar. Ruminar é quando você tira o que você pôs aqui, rumina e isso desce para cá. Se ficar só na cabeça, isso vai nos matar. Mas se descer para aqui, isso vai produzir vida. Eu compartilhava com os irmãos um texto, quando Jeremias e o povo de Deus está sendo levado para o cativeiro, o Senhor fala para Jeremias comprar um campo. E é uma orientação assim um pouco complicada, porque eles estavam saindo para ficar muitos anos em cativeiro. Mas Deus fala assim, compra um campo para mostrar para vocês que vocês vão voltar para cá. E ele vai e compra o campo. E Deus fala com ele, pega as escrituras, que eram 2, tanto a selada como a aberta, mete-as no vaso de barro, para que se conservem por muitos anos. As escrituras, tanto a selada como a aberta, e ponha no vaso de barro. Quando você toma a escritura e traz aqui para dentro, chega um momento de necessidade, o momento que Deus quer trabalhar. Deus vai pegar uma palavra que você não entendeu naquele momento e vai revelar para você, e aquilo vai se transformar em vida. Então, meu querido, leia a Escritura. Leia a Escritura. Leia a Escritura. E quando você estiver cansado de ler, leia para descansar. Você está abatido? Leia a Escritura. Você está triste? Leia a Escritura. A palavra de Deus ilumina os nossos olhos, dá alegria ao que está triste, fortalece ao que está cansado. Amém, amados? Esse não é um livro comum, não é um livro comum, mas pode ser, depende de como nós nos aproximarmos dele. Aqui está a palavra de Deus e aqui é a palavra de Deus. Amém? Como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Pela meditação na palavra de Deus. Como é que você sabe que caminho você deve seguir? A Escritura, porque é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu fico admirado como nós podemos passar tempo sem meditar na Escritura. Eu estava ministrando uma vez sobre como ouvir a voz de Deus, e uma moça me pegou lá na frente, me cercou lá na frente, e já dizia assim, Jamê, vocês dizem que Deus fala? Já era vocês, né? Vocês dizem que Deus fala? E eu não sei como é que é isso. Deus nunca me falou. Claro que não é verdade, né? É que a gente tem umas expressões
absolutas que não são verdadeiras. Se nunca Deus lhe falou, ela não estaria ali, não teria se convertido. Correto? Mas não quis discutir com ela. E eu falei, você lê a Bíblia? Não, eu parei de ler porque Deus não fala comigo. E a coisa está ficando difícil. Falei, tá bom, vamos fazer o seguinte. Você vai chegar hoje, à noite, no seu quarto, dobra o seu joelho, abre a Escritura e fala assim, Deus, fala comigo. Na expectativa que Deus vai falar. Dia seguinte, na reunião, ela era uma das primeiras com um sorriso, com a cara toda. Deus me falou. Amados, quando você fica assim, Deus fala comigo, você sabe o que está acontecendo? O Espírito Santo está dizendo, filho, fala comigo, porque o nosso Deus fala. Ou não? Quando Paulo está falando a respeito de dons espirituais, ele começa dizendo assim, eu estou escrevendo para vocês a respeito dos dons, para que vocês não sejam ignorantes. E diz assim, porque Deus trouxe vocês dos ídolos mudos. Significa que o nosso Deus fala. Então qual o problema? Não é Deus falar, é a gente escutar. Às vezes eu escuto pessoas falando assim, eu quero dar um testemunho porque Deus me falou. Não, não é isso não. Você tem que dar o testemunho porque você ouviu. Irmãos, eu quero dar um testemunho hoje que hoje eu ouvi Deus. Deus sempre fala. Fala pela natureza, fala pela circunstância, fala por nossos pais, nossos irmãos. Fala pela palavra, fala pelo Espírito Santo. Porque o nosso Deus é um Deus que fala. Ele é vivo. Mas para isso nós precisamos ir para a palavra. E o que é que vai acontecer? Essa palavra vai encher o nosso coração de fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Queria chamar sua atenção para o segundo texto. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento ao seu tempo. Ao seu tempo, a pergunta, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A palavra nos exorta, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante, falando sobre entrar no Santo dos Santos, no lugar santo, uma coisa tremenda, um momento assim fantástico. Nesse ambiente, ele diz assim, eu quero exortar vocês a que considerem os seus irmãos, a fim de animá-los ao amor, às boas obras e a congregar. Amor, boas obras e congregar. Nós precisamos exortar os irmãos e animá-los a isso. Precisaríamos animar os outros ao amor? Precisa. Precisa porque amar não é um sentimento, amar é serviço. A gente confunde amor com sentimento, mas o amor descrito na Bíblia é um serviço, porque Deus amou de tal maneira que fez. O amor ele é traduzido em atos em favor dos outros. E vocês sabem que às vezes a gente se encontra com pessoa que é um pouco difícil de a gente gostar dela. Às vezes. Não é assim, não? Às vezes. Agora eu digo que graças a Deus, que Deus nunca deixou nenhum mandamento que diz assim, gostai-vos uns dos outros. Esse mandamento não tem, correto? Um do Inter gostar de um do Grêmio, assim, não tem, fica tranquilo. Agora a gente gosta ou não gosta de jiló, de quiabo, de feijão, mas de pessoas, ou a pessoa nós temos que amar, não é gostar. E você vai perceber que quando você ama, daqui a pouco você está amando, você está gostando. Quando você põe o seu coração para amar a pessoa, daqui a pouco você está vendo qualidades nela. Onde havia defeito, você não liga mais. Por isso nós precisamos nos exortar uns aos outros quanto ao amor. Segunda coisa, boas obras.
Amados, como Deus tem nos falado a respeito de boas obras. Antigamente, quando a gente pensava em boas obras, a gente pensava em espírita, em católico. Mas, amados, a palavra diz que nós somos criados para andar nas boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. E Efésios capítulo 2 diz que nós somos salvos pela fé e não por obras, mas pela graça de Deus nós somos salvos. E a conclusão que eu chego é que as boas obras, elas não salvam, mas a falta de boas obras nos afastam do reino dos céus. Mateus 25 fala isso. Mateus 25 diz a palavra que Jesus vai dizer a alguns: vinde a mim, porque me viste nu, com fome, preso, encarcerado, com sede, e vocês me atenderam. Os discípulos perguntam: Senhor, quando foi que te vimos assim e atendemos? O que Jesus fala? Todas as vezes que fizerdes isso a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. E aí depois ele se volta para outro grupo e fala: afastai-vos de mim, porque não praticaram. Então você percebe que boas obras não salvam, mas a falta de boas obras nos podem afastar do reino dos céus. Então, quando ele fala que ele quer nos encontrar alimentando o nosso irmão, ele está jogando, amados, tudo isso na nossa responsabilidade. Ele quer nos ver cuidando uns dos outros. Agora, por favor, amados, nunca use a expressão de Caim. Qual foi a pergunta de Caim para Deus? Quando o Senhor pergunta: onde está teu irmão? Deus não sabia? Deus estava procurando? Teu irmão foi para onde? Deus sabia. Deus queria saber onde estava o irmão de Caim, no coração de Caim. O seu irmão está dentro de você, o seu irmão está nos seus planos, o seu irmão está do seu lado, o seu irmão é seu amigo. É isso que o Senhor está perguntando. Aí, Caim responde com outra pergunta. Qual é a pergunta? Por acaso, eu sou guardador do meu irmão? Aí a pergunta que eu faço para vocês é: qual foi a resposta de Deus? O que está escrito que Deus respondeu? Nada. Deus não responde pergunta tola. Deus do céu. Você não pertence ao corpo de Cristo? Você não é da família de Deus? Você não diz que ele é seu irmão? Então você tem que dizer onde ele está. Onde está teu irmão significa: como é que está seu irmão? Como é que está o coração dele? Como é que ele está com Deus? Não, na minha igreja tem pastores que cuidam disso. O pastor existe para me ajudar a ir atrás do meu irmão. É para isso que o pastor existe. Quando alguém chega na reunião e você olha para ela, assim, o olhar opaco, eu digo que é meia luz, né? Só o farolete, assim, meio abatido, vai levantar a mão, levanta só pela metade. O que é que você faz? Não sou pastor. O que é que você faz? De quem é a responsabilidade? 1 Coríntios 11, 17, e depois no 22 e 23, não me lembro, diz assim: nisto não vos louvo. Nisto não vos louvo. Em que é que Paulo não louvava? Primeiro, ele não louvava porque os irmãos não aguardavam uns aos outros. Não esperavam uns aos outros. E esperar nesse texto, amados, é mais do que comer o pão junto, sincronizadamente. Ali não está falando de sincronismo de mastigação.
Ali está falando da gente preferir em honra ao irmão. Porque o contexto é, você não tem comida em casa? Coma lá, não dá vexame. Ele está falando da gente esperar no sentido de cuidar do mais fraco, cuidar do mais débil, cuidar do necessitado. E essa responsabilidade é de cada um de nós. Cada um de nós. Nós somos uma família, amados. Infelizmente, nós colocamos na nossa cabeça que na igreja nós somos assistentes daqueles que fazem alguma coisa. Nós não somos assistentes. Nós somos um corpo. Através de nós passa a vida de Deus para a vida do seu irmão. Então, se algum irmão está abatido, eu sou responsável em levantá-lo. Será, amados, que quando Jesus Cristo voltar, Ele vai encontrar você cuidando do seu irmão? E você pode dizer, sim, o Senhor vai me encontrar cuidando do meu irmão, porque eu sou guardador do meu irmão. Algum amém por aí? Eu sou o guardador do meu irmão. Faz um pacto com Deus, com seus irmãos, de cuidar, de zelar, de interceder, de ver como está. Eu participo de grupos do WhatsApp, alguns eu me coloquei, outros me colocaram, a maior parte outros que me colocaram. E às vezes a pessoa coloca lá assim, ora por fulano, né? Aparece aquelas duas mãozinhas assim. Como eu não gosto dessas duas mãozinhas. Nós estávamos em casa dias atrás, aí chegou um pedido de oração, e a Irani que recebeu o pedido, falou, Jamê, eu coloco aqui que a gente está orando. Eu falei, não, eu não estou orando. Agora, vamos orar. Vamos parar agora, vamos orar. Aí assim, nós oramos por você. Você me entendeu, não? Aí fica um negocinho por WhatsApp, relação por WhatsApp, igreja de WhatsApp, meu Deus do céu. Será que quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar todos no WhatsApp? Me parece que não é essa a proposta. Essa pandemia, ela veio revelar muito da nossa espiritualidade ou da nossa falta de espiritualidade. De uma certa forma, amados, eu agradeço a Deus pela pandemia. Para a gente saber com que está trabalhando. Alguns irmãos que vinham pela rotina, domingo de manhã tem reunião, estou lá. Assim, pela rotina. A vida é essa, né? Segunda-feira é trabalho, domingo igreja, né? Pronto. Outros estão descobrindo que não pode viver sem os irmãos. Graças a Deus. Uns estão em casa e é cômodo, sentar no sofá, pacotinho de pipoca, ouvindo o irmão, não estou gostando, mudo para outro. Estava comentando com os pastores que eu nunca vi tanto teólogo como nesses últimos dias. Parece Tanajura que saiu dos buracos, formiga voadora. Onde é que esse pessoal estava, meu Deus do céu? E aí ficam os crentes assim, atrás desses. Meu Jesus, internet não produz comunhão. O que produz comunhão, amados, é o relacionamento. É o chegar junto. É o saber como está. A palavra comunhão se diz respeito a quando nós fazemos comum de dois alguma coisa que seria só de um. Isso é comunhão. Comunhão não é olhar para o rosto do irmão de longe e dizer, oi, tudo bem, tchau. Não. Comunhão é nos envolvermos um na vida do outro. É verdade, tem gente que não tem coração aberto para isso. Uma vez uma moça deixou a nossa congregação e se encontrou depois com o Irani no mercado. Como é que você está? Ela falou, Irani, eu estou muito bem. Eu estou lá em tal igreja assim, assim. Quando a gente precisa de oração, escreve um bilhetinho, coloca ali dentro. Ninguém se mete na vida da gente. Eu falei, bom, isso é um bom indicativo da nossa congregação, que lá a gente se mete um na vida do outro. Aí eu pensei, meu Deus, como é que a pessoa pode ser feliz sem que haja quem lhe corrija, sem que haja quem lhe constranja
a ser santo. Como é que a pessoa pode viver assim? Meu irmão, você não é uma ilha. Você não é uma ilha. Você é parte do corpo de Cristo. O seu dom serve para o outro. O Espírito Santo passa através de nós para alcançar o outro. O sangue precisa de veias, de artérias. E nós precisamos estar ligados para que o sangue passe através de nós e chegue também até nós. No pentecostalismo, né, se cunhou aquela expressão, o sangue de Jesus tem poder. Mas eu quero dizer para vocês que tem e não tem. Se você pegar o sangue e colocar numa bolsa lá no banco de sangue do hospital, pergunto, que poder tem aquele sangue lá? O sangue só tem poder no corpo. No corpo ele limpa, no corpo ele nutre, no corpo ele libera saúde. Mas o sangue de Cristo não fica assim, como um negócio ectoplasmático sobre nós. Não é, amados. O sangue ele corre através de nós. E quando eu uso os dons, quando eu ministro os dons, quando eu oro para o irmão, o sangue está fluindo. Amém? Se promete que você nunca vai garrotear seu braço para impedir o sangue de sair? Não, porque tem uns irmãos que são muito zelosos. Não, eu tenho um dom, recebi uma palavra, mas eu não sei se é de Deus para o irmão, então eu não vou entregar. Quer dizer, você prefere a segurança à fraqueza do irmão? O irmão precisando de uma palavra? Que Deus nos ajude. A gente pode errar? Claro. O fato da gente estar vivo já é um risco. Ou não é? Mas chega para o irmão. Se você não tem certeza, fala, irmão, eu tive uma impressão assim, assim, assim. É impressão, tá? Deixa essa palavra entre o irmão e Deus. Mas não deixa que o sangue pare em você. Deixe que o Espírito Santo flua através de você. Porque é assim que Deus quer encontrar a sua igreja. Um irmão cuidando do outro. Amém? No primeiro texto, a gente falou de olhar para cima para receber fé de Deus. No segundo texto, nós estamos falando de olhar para o lado e ver o irmão. O terceiro texto, quero ler com vocês. Está aí? Paulo fala assim, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. A palavra diz, amados, que Deus quer que todos se salvem. Amém? A palavra diz que não é desejo dele que qualquer um se perca. Correto? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele quer encontrar a maior parte dos homens que estão na face da terra. Eu digo a maior parte porque algumas pessoas não crerão. Algumas pessoas não crerão. Mas a vontade dele é que as pessoas cheguem à salvação. Agora, a gente precisa pensar, amados, que não há outro veículo que possa levar a palavra às pessoas senão nós, senão eu e você. E o ponto é o seguinte, se a pessoa ouviu o Evangelho, se eu preguei o Evangelho para ela e ela rejeitou, o problema é dela. Mas se a pessoa não conhece a palavra e vai para o inferno, o problema é meu. Me fiz entender, não? Se a pessoa ouviu e rejeitou, o problema é dela. Mas se ela não ouviu, porque eu não preguei, aí o problema é meu. E, amados, há um pensamento que fica assim na penumbra, fica assim rodeando. Deus vai dar um jeito de salvar aqueles que não ouviram o Evangelho. Amados, o único jeito que podia ter sido dado, Deus deu. Não há outro nome embaixo do céu ou sobre a terra pelo qual importa que as pessoas sejam salvas, senão o nome do Senhor Jesus.
Seria uma tremenda incoerência de Deus, tendo outra possibilidade de salvar as pessoas, e mandou o filho dele para uma morte tão violenta, tão terrível, como foi a morte do seu filho. Se Deus mandou seu filho para morrer, derramar o seu sangue por nós, porque esse é o único jeito. A palavra diz, amados, se nós confessarmos a Jesus como Senhor, nós seremos salvos. Agora a pergunta de Paulo é assim, como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Claro que você não tem responsabilidade para pregar para 8 bilhões de pessoas na face da terra. Não é sua responsabilidade. Mas eu sou responsável por aquela pessoa que me atende na padaria. Eu sou responsável por aquela pessoa que me atende no posto de gasolina. Eu sou responsável pelos meus vizinhos. Eu sou responsável pelos meus colegas de trabalho. Eu sou responsável pelos meus amigos. Por esse sim. Amém. Tempos atrás eu estava meditando num texto muito conhecido nosso, João 3,16. Quem não conhece, né? Porque Deus... Eu posso contextualizar? Porque Deus amou Porto Alegre de tal maneira que colocou Demétrio aqui em Porto Alegre para que ninguém se perca, mas tenha vida eterna. Ao invés de Demétrio, coloque seu nome agora. Ou será que achamos que estamos em Porto Alegre porque Deus quer o nosso conforto? Amados, Deus não está interessado no nosso conforto. Deus está interessado que as pessoas não se percam. Você conhece a Escritura? Você sabe as coisas que aconteceram a homens e mulheres cheios de Deus. Morreram, foram cerrados, foram torturados, foram queimados. Deus não está preocupado com o nosso conforto. Deus está preocupado com a nossa salvação. Tempos atrás, um acidente lá em São Paulo, numa Kombi, 10 pastores morreram. Foi aquele choque. E um irmão nosso, que já está com o Senhor, falou, o problema nosso, Jamê, é que a gente está preocupado do jeito que a pessoa morre. E Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado para onde a pessoa vai. É com isso que Deus está preocupado. É claro que Deus não vai pedir, como eu lhe falei, que você pregue para 8 milhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Não está pedindo isso. E quando eu meditava nesse texto de João 3,16, eu fiz esse exercício, que Deus amou de tal maneira Jundiaí, que me enviou o seu filho para lá, para que ninguém de Jundiaí se perca, mas tenha vida eterna. Mudou a figura. Aí eu descobri que a gente mora onde mora por 2 motivações básicas. A primeira, a gente mora onde mora por desgraça. O que é morar por desgraça? Um dia eu saio desse lugar. Um dia eu vou morar em tal lugar. Não, nunca está satisfeito ali. Quando uma pessoa não está satisfeita onde mora, ela não faz amigo, ela está de mochila. Está de saída. Não faz amizade, não tem relacionamento. E sem amizade e relacionamento, como é que a gente pode pregar o evangelho? Outro motivo pelo qual a gente mora num lugar é por propósito. Eu estou ali porque Deus amou as pessoas que moram ao meu redor. Será que eu estou forçando a barra? Qual o motivo pelo qual a gente vive onde vive? Repito, o Senhor não pensou no nosso conforto, eu lhe garanto. Eu lhe garanto que Deus não pensou na sua vida cômoda. Deus pensou na necessidade das pessoas. E é por isso que nós estamos aqui. Nós somos sal e luz. E não se acende uma candeia para escondê-la. A candeia é acesa para iluminar. E nós somos luzeiros neste mundo tenebroso. Amém, amados? Que Deus nos dê essa graça de compreender isso. Eu quero ler algumas frases de alguns homens do passado. John Knox
Ele disse: Senhor, dá-me a Escócia, senão morrerei. Whitefield disse: se não queres dar-me almas, tire a minha então. Matthew Henry: sinto maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que ganhar uma montanha de ouro e prata para mim mesmo. John Hyde, missionário na Índia: ó Deus, dá-me almas ou eu morrerei. Nós estamos aqui com um só propósito: levar pessoas ao Senhor Jesus. Só esse o nosso trabalho. E se eu deixar o meu coração se encher com a mesma paixão de Deus, eu vou trabalhar para que nenhum se perca. No que depender de mim, Senhor, as pessoas não vão se perder. No que depender de mim, Pai, as pessoas vão te conhecer. Último texto, Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santidade pode ser compreendida sob dois aspectos. Aquela santidade que nos faz separar das coisas do mundo, separar do pecaminoso, separar daquilo que não serve, separar do que é sujo. Esse é um aspecto da santidade. Separar ou deixar de fazer coisas que desagradam a Deus, que machucam pessoas, esse é um aspecto. Mas eu quero lhe falar que isso não é só isso o que Deus quer para mim. O outro aspecto da santidade é me separar para Deus. Se nós ficarmos só separados do mundo, nós não alcançaremos o que Deus quer. Deus quer que, além de eu me separar do mundo, que eu me aproxime dele, que eu seja consagrado a ele, que eu seja dedicado a ele. Eu digo que durante um bom tempo eu morei num lugar onde as pessoas não bebiam, não fumavam, não matavam, não falavam mal de ninguém, não brigavam com ninguém. Eu morava do lado de um cemitério. E tem crente que tem esse tipo de santidade. Não mente, não rouba, não fala mal, não chuta ninguém, não briga com a esposa. Mas isso é a santidade? A santidade tem outro lado, que é o meu relacionamento com o Senhor. Eu me aproximar dele, eu me dedicar a ele. Eu aprendi, amados, que quanto mais eu me aproximar do Senhor, mais longe eu fico do pecado. Quanto mais eu me aproximar do pecado, mais longe eu fico de Deus. Então qual o segredo? Chegar para Deus. Me aproximar de Deus. Dedicar o meu coração cada vez mais a Deus. Ocupar minha mente com as coisas do Senhor. Pensar nas coisas que são do alto. Julgar as coisas que eu estou fazendo. Rejeitar o que não presta, mas fazer o que presta. Durante muitos anos o crente era conhecido pelo que não fazia, né? Não sei quando se lembram disso. Ah, você é crente? Então você não vai no baile, né? Então a gente era conhecido pelo lado negativo. Mas é muito mais que isso, amados. É muito mais que isso. O nosso esforço maior deve ser no sentido de nos aproximar cada vez mais do nosso Pai, resistindo a tudo que possa impedir nossa comunhão com Ele. Jesus falou que por amor de nós, Ele se santificava. Eu gostaria, amados, que por amor dEle nós nos santificássemos. Que por amor dEle nós nos afastássemos do mal. Que por amor dEle nós nos guardássemos em santidade e em pureza. Por amor dEle. Tem nada a ver com medo do inferno. Ainda que o medinho do inferno é bom, né? Como é o nome do pregador lá? Pecadores na mão do Deus furioso. Jonathan Edwards. As mensagens dele, e está na internet esse sermão, né? Está na internet. Quando as pessoas ouviam ele pregar, as pessoas se agarravam na cadeira, nas colunas, porque sentiam o fogo do inferno. Então acho que de vez em quando é bom a gente sentir o fogo do inferno assim no calcanhar. Não no dedo, no calcanhar. Para a gente sentir de onde saiu. De vez em quando é bom.
De vez em quando é bom. Mas isso não pode ser a nossa motivação maior. Nossa motivação maior deve ser o nosso amor ao Senhor. Nossa vida com Ele. Não pecar, não por causa do inferno, mas não pecar porque nós amamos ao nosso Senhor. Nós amamos ao nosso Pai. E nós não queremos ferir o seu coração. Amém, amados? E quando Ele voltar, Ele vai encontrar santos para recebê-lo. Amém? Nós vamos ver o Senhor. Nós vamos nos encontrar com Ele. Tem um dos textos que mais eu amo na Escritura. É quando a palavra diz em Hebreus que o Senhor vai nos tomar pela mão e vai nos apresentar diante do Pai e vai dizer assim: eis aqui os filhos que tu me deste e não me envergonho de chamá-los meus irmãos. E o texto diz que Jesus vai cantar. Jesus vai fazer um solo no nosso meio. Gente, como eu estou aguardando isso. Como eu estou ansioso para esse momento. Uns falam: não, eu vou andar na Rua de Ouro. Tudo bem, vai lá, deixa eu aqui. Tá. Não, eu vou ver os jardins. Tá. Não, eu vou ficar lá embaixo das árvores bonitas. Tudo bem. Mas eu quero estar nesta hora. Quando o Senhor vai nos tomar todos. Eu anseio por isso. E eu quero me guardar para isso. Eu quero me preparar para isso. Amém, amados? Que você seja uma pessoa cheia de fé. Que você seja uma pessoa cheia de boas obras. Que você seja uma pessoa que leve almas aos pés do Senhor. Porque para isso nós estamos. E que você seja uma pessoa santa para a glória dEle. Amém, amados? Muito obrigado. Deus te abençoe.